Olá, amigos, estamos iniciando mais um ACS na TV, está terminando o ano praticamente, mês de dezembro, e recebemos hoje uma visita ilustre, importante, aliás, duas, mais uma que já há algum tempo não vinha aqui. Tivemos a oportunidade, acho que uns 3 ou 4 meses, de conversar com ele aqui no nosso programa, e hoje ele volta, só que volta numa condição diferente. Veio, se não me falha a memória, na condição de ex-prefeito e candidato a deputado federal, e depois de uma grande campanha acabou se elegendo deputado federal pela primeira vez. É um dos nossos deputados da região e com certeza vai ter que trabalhar muito pela nossa região. Não vou lembrar da musiquinha, porque a musiquinha é do tempo de que ele era candidato a prefeito. Ele não gosta muito, não sei porquê, vamos deixar para lá. João Paulo Tavares Papa, tudo bem, senhor deputado e não senhor prefeito? Tudo bem, Márcio, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos os telespectadores, ao nosso companheiro aqui de programa, o Vicente do Vale. E um momento importante voltar aqui a esse seu programa, o programa que trata das questões econômicas da nossa cidade. A Associação Comercial de Santos voltou a ser protagonista da política e do desenvolvimento da cidade de Santos, né? E eu acho que é muito importante quando uma entidade com a credibilidade da associação toma a frente, busca reunir forças, talentos, empresas, aproximação com o setor público também, para construir um plano estratégico para o nosso desenvolvimento. Eu sempre apostei muito nisso, né? Você sabe, desde o meu tempo ali ainda de secretário de Planejamento de Santos, que eu procurei estabelecer um contato pleno, direto com a associação comercial. Os nossos conselhos mais importantes, o Conselho Todos estão lá, e nós temos um grande orgulho disso, viu? O Conselho de Desenvolvimento Econômico, que foi criado por mim. Foi, é verdade. Foi pioneiro até, depois disso o governo federal, 2 anos depois... E você era secretário de Planejamento? Planejamento. Está vendo como ele acompanha? Desde a CT. Ai, CT. Tudo bem, deixa para lá. E esse sistema de planejamento que Santos concebeu no segundo mandato do prefeito Beto Mansur, ele foi, eu diria assim, é a estrutura adequada para desenvolvimento, para discutir desenvolvimento, né? Para discutir estratégia, planos de médio e longo prazo. E foi muito importante a parceria com a Associação Comercial. Eu procurei, ao criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico, em nome do prefeito à época, e a reformular e modernizar o Conselho de Desenvolvimento Urbano, que é um outro conselho de muito peso para Santos, fazer com que esses conselhos tivessem uma ligação muito próxima com a sociedade civil. Por isso, a Associação Comercial foi escolhida para ser a sede, e eu fico feliz de saber que até hoje o ponto de encontro, enfim, a sede, na verdade, desses 2 conselhos continua sendo a sede. Eu me arrisco a dizer, o Vicente do Vale, diretor da Associação Comercial, que está aqui conosco, também coordenador da Câmara de Petróleo e Gás, com muita alegria. Na verdade, a Associação Comercial de Santos é uma extensão da Prefeitura. Não vai aqui nenhuma crítica, mas tem dias que nós... Como a semana passada, nós tínhamos o CMDU, era o CMDU em cima, no 2º andar, e no auditório o lançamento da Operação Verão pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Isso quando não tem também, paralelamente, na outra sala, o Conselho de Emprego. Então, nós temos orgulho de integrar praticamente todos os conselhos e da Prefeitura, principalmente no seu governo, ter sido sempre uma extensão do governo municipal. Isso é muito bom para a cidade, eu acho. É verdade. Vicente, eu tinha uma pergunta, vou deixar você fazer a primeira pergunta. Eu tinha uma pergunta, posso fazer a primeira pergunta? Eu gostaria que você falasse um pouco da importância do Papa em Brasília. O Papa já teve uma importância muito grande com relação à associação comercial, até nessa questão de petróleo e gás que a gente está falando, quando nós criamos e trouxemos para dentro da associação comercial, com o secretário à época, Márcio Lara, nós tivemos todo um trabalho para o desenvolvimento da rede de fornecedores, né? Ali foi um primeiro passo, eu acho, que foi uma ligação entre a Associação Comercial e a Prefeitura nesse segmento de petróleo e gás. E esse passo ele se mantém até hoje. Então, nesse ponto de vista, ali você fincou uma bandeira nessa questão de petróleo e gás, da importância que isso já tinha à época para a nossa região, né? Agora, o Papa, eu não vou dizer nem que ele vai trabalhar em conjunto com a Associação Comercial. O Papa já é da Associação Comercial e está a par dos assuntos que a Associação Comercial, até de uma forma, de um caráter social, tem
de responsabilidade com relação ao desenvolvimento da região. Então, não só na questão de petróleo e gás, mas eu acho que todas as questões que envolvem o desenvolvimento da nossa região, eu acho que essa parceria entre Papa e Associação Comercial nada mais é do que uma parceria com a própria população da região metropolitana da Baixada Santista, buscando aí os caminhos do seu desenvolvimento, né? Papa, antes que você complemente o seu comentário, já para a gente entrar na sua nova etapa de vida, que é a vida parlamentar, e a pergunta que eu queria colocar é a seguinte: botaram no Papa o seguinte rótulo, positivo, é um homem do executivo e não do legislativo. Queria que você abordasse tudo isso também. Bom, muito bom. Primeiro eu queria dizer, Vicente, que foi uma honra e foi um privilégio para mim, como secretário e depois como prefeito, ter essa proximidade com a Associação Comercial. A Associação Comercial tem mais de 130... 143, vai completar 144 anos. 144 anos, eu já estou defasado. 144 anos. Esse mês agora? É a entidade, portanto, assim, de maior peso, maior credibilidade na história toda do desenvolvimento de Santos. Quando o café foi o nosso grande negócio, ela se preparou, ela se organizou, se especializou no mercado externo, enfim, no mercado internacional do café. Ajudou a preparar profissionais, recebeu, aquela era a casa, sempre foi a casa do café. Quando a cidade teve um ciclo forte de desenvolvimento econômico na matéria portuária, também a Associação Comercial abriu as portas e foi o grande fórum para fomento ao desenvolvimento portuário. Hoje, graças a Deus, a cidade de Santos tem muitas alternativas, além do café, do comércio de café, além do porto, né? É uma cidade hoje rica que tem no turismo, no petróleo e gás, no desenvolvimento urbano, né? São muitos, na própria questão ambiental. Santos hoje é uma cidade que vive um momento pleno, eu diria, no seu contexto econômico, porque ela não depende de uma atividade apenas. Claro, essas atividades se entrelaçam de alguma maneira, mas ela tem muitas alternativas. A base da nossa economia hoje é ampla, diversificada. Isso é muito bom, isso dá segurança, né? No momento que você tem um problema localizado no petróleo, no gás ou no café, você tem as demais atividades em franco desenvolvimento. Tecnologia, abrimos uma nova porta, uma nova avenida na área de tecnologia. Né? E a Associação Comercial, num determinado momento, percebeu que ela tinha que abraçar todos esses campos, né? É um desafio enorme, mas que não havia nenhuma instituição com tanta história, credibilidade e possibilidade de ajudar Santos do que a Associação Comercial. Eu fico feliz de ter dado início a esse processo de aproximação com a Prefeitura. Para os empresários também é muito bom, porque uma coisa é você realizar reuniões, discussões em matéria econômica dentro de um órgão público. Outra coisa é realizar num campo neutro, né? Num campo neutro que é a Associação Comercial. É muito melhor para todo mundo, inclusive para a Prefeitura. Veja, Márcio, quantos profissionais da Prefeitura se sentem à vontade, seguros, né? Naquele ambiente. Tem nada, só época. A sala do segundo é minha, hein? Não quero nada no primeiro, a minha é do segundo, hein? Tinha dono de sala lá, meu amigo. Você então, não sabe, os bastidores das salas. Olha, isso é e a gente fica feliz, lógico. Isso é um momento muito feliz para a cidade, é muito bom para todos. Os profissionais da Prefeitura sentem naquele território o ambiente adequado para construir ideias para o futuro. E aí, voltando, isso já tem gerado muitos frutos. Sim. Quando a Associação Comercial convida hoje um governador, ele vem. Ele vem, não é que não vinha no passado, mas vem porque já sabe que aquele é o palco, né, das grandes e importantes decisões da cidade, onde há tranquilidade para se discutir a sério qualquer questão. Pré-credenciamento do Parque Tecnológico ainda, na sua gestão, foi lá, lembra? O pré-credenciamento foi lá, as primeiras reuniões... Anúncio de grandes obras. Anúncio de obras, de políticas importantes para a cidade, o início do Promimp, o início das reuniões para os fornecedores, para gerar conhecimento para os fornecedores na cadeia de petróleo e gás, enfim, tudo isso aconteceu lá e continua acontecendo, isso é muito bom. E aí, fazendo um pouco a ligação com a sua pergunta, né, a questão do parlamento, né, esse novo desafio que a população aqui da região colocou sobre os meus ombros, enfim. De fato, a minha experiência na área pública se deu sempre na área executiva, no poder executivo. Como secretário, presidente de empresa, diretor,
prefeito. Prefeito, 8 anos, né? Mas, Márcio, é inegável, eu pelo menos cada vez mais acredito nisso, que o Congresso Nacional brasileiro tem um peso muito grande na vida das pessoas, de todos nós, e também tem uma responsabilidade muito grande na construção desse país, porque o Brasil é um país em construção. Nós temos muitas críticas, muitos defeitos, muitos problemas a superar, e às vezes nos comparamos com países europeus, asiáticos, norte-americanos. Mais de 1000 anos, e nós aqui fizemos 500 há pouco tempo. Somos, 500 de descobrimento, mas como nação brasileira, nós somos um país ainda muito jovem. Por isso emergente, né? Ainda é emergente, né? Exatamente. Então, com muitos períodos de interrupção do processo democrático, com as nossas dificuldades e contradições políticas, somos um país em construção. Jovem ainda, cheio de alternativas, tá certo? Então, veja, nós somos muito críticos também, né? Quer dizer, quando o Brasil tenta fazer alguma coisa, o país é sempre um certo pessimismo, isso não vai dar certo, comparamos com soluções da Alemanha, da França, enfim, nós sempre nos comparamos com o que há de melhor no mundo, sem considerar que nós somos um país ainda com um aspecto educacional muito aquém daquilo que esses países que nós nos comparamos atingiram, né, com ainda uma infraestrutura muito acanhada para uma boa colocação em plano internacional. Então, nós somos um país em construção. E essa construção se dá muito no Congresso Nacional. Então, a experiência, eu acho, que são as leis, né, onde você discute as questões de fundo do país, da vida do país. Que define as grandes políticas também, né? Deveria, nem sempre define, porque esse é um dos problemas que nós vivemos, certo? Quer dizer, a influência do poder central, né, do governo federal, é muito forte sobre o Congresso e sobre a nossa vida, sobre a vida das prefeituras. Quer dizer, há uma concentração muito grande de poder na mão hoje da presidência da República, seja que presidente for. Mas isso também é parte do nosso estágio, né, do estágio da nossa democracia. Então, eu vejo que a experiência concreta, real, da vida real, vivida numa cidade como Santos, vai ser importante no parlamento, sem dúvida. Ela é válida, ela é rica. É rica, é verdade. Eu tenho conversado com alguns parlamentares, também como eu, estreantes, que foram prefeitos, aqui em São Paulo. O Eduardo Cury, ex-prefeito de São José dos Campos, o Miguel Haddad, ex-prefeito de Jundiaí, o Vitor Lippe, ex-prefeito de Sorocaba, foram eleitos agora, deputados, só para dar 2, 3 exemplos. Só tiveram experiências no Executivo. E agora para o Legislativo. Vivem como eu a mesma expectativa, né? Como levar a experiência vivida do município, que é o município onde as coisas acontecem, a vida acontece nos municípios. Como fazer dessa experiência um ganho, né, no trabalho da elaboração de leis e de princípios e projetos para o país. Eu acho que vai ser uma experiência rica e eu, pelo menos, tenho uma expectativa positiva. Esse é um aspecto interessante, telespectador. Essa experiência do Executivo, realmente, você projetou muito bem. Vai ser um fator importante para a sua atuação legislativa. Vicente, eu vou aproveitar também e já dizer o que a gente quer, qual é a primeira atividade, a luta que a gente quer que ele inicie lá em Brasília. Eu gosto muito de ouvir o Papa, quer dizer, para mim é pessoa serena, né? Sempre sereno nas suas colocações. O estilo papal, né? E vou dizer uma coisa para você, eu prefiro muito mais um executivo ingressando no legislativo do que uma pessoa que estava convivendo com o legislativo, às vezes ingressar no executivo, né? A experiência do dia a dia de ter que resolver as questões de uma forma mais objetiva, né? Não propor que as ideias sejam aprovadas pela maioria, talvez ajude muito mais essa mudança, às vezes, que o Congresso está precisando de uma objetividade maior e mais efetiva, né? Essa é uma questão que o Vicente põe à mão, né? Muito importante e que, para mim, é angustiante. Vou aqui confessar. O processo parlamentar, né, é muito lento, é muito rebuscado, é muito cheio tem os seus rituais ali. E, de fato, nesse aspecto, eu vou sofrer e vou procurar evitar, tá certo? Porque
quem vem do executivo, seja na área pública ou um executivo do setor privado, Toma decisão a toda hora. não convive muito bem com essas prorrogações, com discussões intermináveis a respeito do nada. Vocês certamente, povo, a população aqui da Baixada, não me verá com discussões alongadas a respeito de assuntos de pouca relevância, discursos retóricos e intermináveis, porque não isso Você vai mais para as questões práticas e macros. até porque não tenho capacidade, para falar bem claramente, não é o meu perfil, não tenho capacidade, não desenvolvi isso e nem acho que seja o mais relevante, esses discursos intermináveis, aquele ritual. Às vezes eu assisto a TV Legislativa. Eu também gosto. Eu gosto em função dos grandes oradores, né? Sim, você tem alguns grandes oradores. Sim. Um Pedro Simão. Não tem muitos. Não, o Pedro Simão valia a pena. Eu vi Pedro até pela Simão valia a pena. Né? O Paulo Brossard valia a pena. O Paulo Brossard era uma aula, de português, enfim, de tudo. Agora, você também tem gente ali com pouca profundidade que se alonga a fazer discursos a respeito do nada, não é? Do nada, de fato. Mas eu acho que o Congresso também tem seus mecanismos objetivos e que eu vou tentar, vou lutar, vou me esforçar para entender esses mecanismos e saber usá-los. Por exemplo, as comissões permanentes da Câmara Federal. São 21 comissões permanentes. A vida, de fato, do país, Márcio Vicente, ela acontece, eu diria mais, ela acontece nas comissões. A população muitas vezes assiste a atividade do plenário, né, que é e critique a ausência de determinados parlamentares, mas na verdade ele está na comissão. O trabalho na comissão é fundamental. Eu tive o cuidado de tenho estudado, estou estudando isso, estou procurando me aconselhar com pessoas mais experientes. A vida nacional, de fato, as decisões importantes, elas ocorrem nas comissões permanentes. São salas menores do que aquela que a gente vê na televisão, do plenário, são salas um pouco maiores do que esse estúdio aqui, onde se reúnem os membros das comissões permanentes. Então, que vão, se aprofundam no assunto. Se aprofundam, relatam, fazem audiências públicas. Aprovam ou não. E aí sim vai para o plenário. Exatamente. E é aquele texto final aprovado nas comissões é que vai finalmente à discussão de plenário. Mas é o que a gente assiste, é sempre o plenário. Né? Então, uma boa atuação. Agora, dá trabalho. São muitas horas, é durante o dia, não é à noite, as sessões são à noite, mas o trabalho nas comissões é o dia inteiro. Eu vou procurar usar esses instrumentos mais objetivos para, enfim, fazer o trabalho possível em relação à Baixada Santista e a outros assuntos. Nós já pulamos um break, vamos fazer um intervalo, teremos apenas um intervalo. O Papa quebra qualquer protocolo, voltaremos em instantes com o nosso bloco final. Vamos fazer só 2 blocos diretos em função da importância dos assuntos e principalmente da participação do ex-prefeito e deputado federal eleito, João Paulo Tavares Papa. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso ACS na TV, nosso último bloco, infelizmente, com o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, deputado federal eleito. Com o tempo nós vamos nos acostumando, sem dúvida alguma, e com o nosso diretor da Associação Comercial, Vicente Vale. Vocês vão falar um pouquinho de base? Pode ser uma luta em Brasília, né? Boa. O Papa já é um parceiro nessa questão da base. Que é parceiro, eu sei que é a nosso favor, Mas eu acho que passa um pouco a definição e a garantia da base offshore em Santos passa um pouco por por uma ação política também em Brasília. E o Papa tem trânsito, né? O Papa sabe da importância da base para a região, para o desenvolvimento da nossa região, né? Sem base fica muito difícil que empresas venham se instalar na nossa região para fazer qualquer processo industrial ou prestação de serviço, e a hora que isso estiver pronto tem que entregar uma base no Rio de Janeiro, uma base no Paraná, né? Então isso aqui
É uma luta que a Associação Comercial está dando uma parcela também de contribuição, uma questão e uma visão privada para o assunto, e evidentemente que precisa de ter a ajuda dos parceiros políticos, né, para que esse processo possa aprofundar. Nós, sem dúvida, Vicente, nós vamos lutar. Eu me coloquei já à disposição da Associação Comercial e de todos, né, e especialmente da comissão do grupo, né, que você preside na associação, para em Brasília estar próximo, ajudar, lutar junto, né, estar junto dessa luta. Eu entendo que Santos, Márcio, deu passos importantes nos primeiros momentos desse jogo, que não acabou ainda. Isso é um jogo que vai longe. Nós tivemos vitórias muito expressivas, emblemáticas. Sim, lembra aquela? Você, inclusive, ainda como editor-chefe do jornal A Tribuna, é verdade, participou de um momento decisivo. Foi, é verdade. Né? Você ao vivo. Confiou uma informação e eu falei, posso dar, prefeito? Não, Márcio, é melhor que não. Porque... Para a cidade é melhor que não. E eu não dei, e no dia seguinte foi concretizado. Porque o Márcio cobria e ajudou, o jornal A Tribuna, o sistema A Tribuna, claro, ajudou o tempo inteiro. E eu me recordo que num determinado momento a disputa com o Rio de Janeiro foi tão violenta, tão acirrada, foi mesmo, foi uma guerra. Que qualquer detalhe, por isso eu fiz aquele apelo, e é uma coisa para registrar para a história, porque um jornalista resistia a dar um furo, uma notícia, era uma coisa... Não, mas eu tenho que respeitar pelo bem da cidade. Eu fez um apelo, falou, Márcio, é o bem da cidade. Pode comprometer o processo, né, eu prefeito? fiz um apelo ao Márcio à época porque eu senti, não era questão de eu querer dar notícia não, que eu nem dei. Não. Mas era que assim, eu sentia que um detalhe naquele momento da decisão, que a decisão estava na mão de uma pessoa, né, do presidente da República. Quer dizer, qualquer vazamento de informação, qualquer probleminha lá que gerasse, até antecipando a informação àqueles que estavam disputando conosco, poderia reverter tudo. Não esqueça. Eu senti isso, e mais do que sentir, eu ouvi recomendações de pessoas muito influentes à época, no campo político, falaram, olha, se vazar a informação, isso pode comprometer. E quero sempre te agradecer por isso, fez um bem à cidade, mas a cidade, então, ali teve Santos, a Baixada, São Paulo, vamos dizer assim, né? É verdade. Teve uma grande vitória, que foi a decisão de instalação da unidade de negócios da Bacia de Santos, que é gigantesca, 4 estados, enfim, em Santos. Veja, Vicente, o quanto isso foi importante. Claro. Uma região que engloba 4 estados. Tirar do Rio, porque já praticamente estava decidido que ficaria no Rio, trazer para São Paulo e ainda para Santos. Também é outra coisa, poderia perfeitamente ter ficado em São Paulo, na Berrine. Né? A infraestrutura de São Paulo é inegavelmente... Emociona. Quando eu me lembro, emociona. Né? Inegável. Foi uma decisão histórica. A briga trazer do Rio para São Paulo já foi a primeira vitória. E botar em Santos foi uma ousadia. Foi uma ousadia santista, eu diria. Por quê? Nós não tínhamos lugar adequado, infraestrutura adequada para a Petrobras. Vamos lá, Avenida Paulista, onde a Petrobras já tem, inclusive, escritórios, ou na Berrine, ou na Nova Faria Lima, ou qualquer lugar de São Paulo, com prédios empresariais maravilhosos, enfim, seria muito mais fácil, mais cômodo. Então, trazer para Santos não foi nada fácil, nós trouxemos. Essa foi uma primeira vitória. Com isso, nós nos aproximamos do comando. Você sabe, nós vivemos isso, a Associação Comercial viveu isso. E começamos a construir o que é o mais importante, que não é a sede ser na sua cidade. Para ter isso no cartão de visitas, não é essa a questão. A questão são os negócios. E, de fato, você tem toda a razão, os negócios mas estão associados à tecnologia e à infraestrutura de mar, que é a base. As coisas acontecem, o mundo operacional é lá fora, é em alto mar. E a conexão com esse mundo é a borda d'água, são as bases offshore. E aí, sim, o Rio de Janeiro agiu foi fazendo, né? Está na dele, está fazendo a parte dele, foi abrindo caminho, não só no Rio, mas nas cidades do grande Rio de Janeiro. E aqui a gente perdeu um pouco espaço. Não por culpa de ninguém, nós temos problemas ambientais,
O Porto não facilitou no início, não está aqui nenhuma crítica, não, o Porto tem outra visão, é um negócio. O negócio do Porto é um navio, não é? Demorou para o Porto Santista, demorou para todos nós, a compreensão de que essa atividade era fundamental, essa é que gera imposto, riqueza, empregos altamente qualificados, né? Vem gente do Brasil inteiro, né, se precisar, para poder montar as equipes suficientes e necessárias para poder dar o apoio offshore. E nós temos aqui em Santos inúmeras universidades, todas muito bem preparadas, uma associação comercial, escolas técnicas. O governo de São Paulo também se mobilizou, se organizou, tanto na gestão do ex-governador José Serra, quanto na gestão Alckmin. Aliás, o Alckmin, como secretário de desenvolvimento do governo Serra, cuidou pessoalmente dessa questão do Foi, do Parque Tecnológico também. Criamos o Parque Tecnológico. Nós fomos ágeis. Claro. Nós fomos ágeis. Criamos o Parque Tecnológico, que só se justifica na questão do petróleo e gás e tecnologia, enfim. Agora, faltou assim um pouco mais de velocidade, não digo nem ousadia, na escolha de áreas que pudessem de fato ser áreas fáceis, né, rápidas, para abrigar as bases de apoio offshore. Isso não quer dizer que a oportunidade perdemos, não, ao contrário. Mas não tem o petróleo, tem muitos anos de desenvolvimento, de exploração, vamos continuar lutando, agora tem que ter foco. Claro. Tem que ter o foco nessas questões. E a parceria com o governo de São Paulo é fundamental na questão ambiental e na questão estratégica. Bom, infelizmente acabou o programa. Infelizmente estamos já com o tempo estourado, mas assumimos o compromisso de em breve trazer o Papa novamente para conversar conosco. Inclusive vamos ao longo do seu mandato, com certeza, conversar inúmeras vezes. Vicente, um abraço, um grande Natal para você. Para encerrar o programa rapidamente, por favor. Eu queria desejar para o Papa todo o sucesso aí nesse mandato que ele tenha, que ele possa representar, tenho certeza que vai representar a região da melhor forma possível. Eu acho que esse é o melhor Natal que a gente pode dar, não só esse ano, como os próximos 4 anos para todas as pessoas aqui da região. Papa, um abraço, muito obrigado, felicidades, um ótimo Natal, um grande ano para você, que você tenha sucesso e que um dia volte. É claro, volto sempre. Obrigado, Márcio, pelo convite. Não é só aqui, meu voto foi mais amplo. Vicente, boa sorte a você, à Associação Comercial, a toda a diretoria, ao Roberto Santini, que assumiu esse desafio enorme, né, deu esse passo de dedicar um pouco do seu tempo, das suas empresas, da sua família, a uma causa que é coletiva, que é comunitária, assim como toda a diretoria, como você faz. Parabéns, contem comigo, a associação conte comigo, a região conte comigo. Um Feliz Natal a todos, saúde, paz. Volto a dizer, nós somos uma nação em construção, para isso é preciso muito trabalho, foco, né, e otimismo também. Nós não podemos nos contaminar com uma onda de pessimismo que gere paralisia. Nós temos que enfrentar os problemas, botar a mão na ferida, sempre, mas continuar olhando para o futuro, porque essas gerações que estão aqui nos assistindo, os nossos filhos, logo, logo os nossos netos, esperam isso da gente, né? Um olhar assim mais efetivo e otimista em relação ao futuro que é para eles, né? É o momento deles. Grande Natal, um grande ano, estaremos juntos em breve, se Deus quiser. Um abraço e seja feliz.